Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 17 de março, segunda-feira da segunda semana da Quaresma, a Igreja celebra a memória facultativa de São Patrício, bispo. Ele que nasceu na Escócia no ano de 387, finalzinho do século IV, e se tornou o grande padroeiro da Irlanda. Foi sequestrado por piratas aos 16 anos de idade e levado escravo para a Irlanda. E ali viveu uma certa parte da sua juventude. Depois conseguiu fugir em navios clandestinos e voltou para a sua terra natal. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 6 de São Lucas, versículos de 36 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgueis e não sereis julgados. Sede misericordiosos e alcançarão a misericórdia. Entendo que alguém possa estranhar esta exortação de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. O olho atento há de perceber a cláusula implícita. Não julgueis e, em consequência, o que acontecerá? Não seremos julgados. Isto é, quem assume o papel de juiz não escapará um dia de estar também na condição de réu. Ao contrário, quem usa de misericórdia também encontrará a misericórdia. Agora, algo que precisamos compreender neste ensinamento de Jesus é que Deus nos deu uma inteligência, Deus nos deu a capacidade de discernir o que é o bem e o que é o mal. Então, julgar os fatos em nossa volta, é claro que isto faz parte da inteligência e da capacidade de discernimento que Deus nos concedeu. O que eu não posso é julgar as pessoas e condená-las a partir da minha própria maneira de ver as coisas e também de acordo com as sentenças que eu acho que os outros merecem. Posso julgar sim os fatos em minha volta. Deus me deu a inteligência para isto, e isto não é pecado. Quando, por exemplo, eu vejo que uma pessoa invadiu uma padaria e ali fez violência para roubar aquele comércio, machucou pessoas, feriu outras e causou um grande pânico naquele ambiente, é claro que eu posso julgar o fato. O que esta pessoa fez foi um crime. O que esta pessoa fez foi um pecado muito grave diante de Deus. E foi um ato criminoso diante da sociedade e ela merece pagar por estes crimes. O que eu não posso julgar e condenar é a pessoa em si. Como que dizendo, este ladrão está perdido, não tem mais jeito, pelo crime que ele cometeu,
ele merece a pena de morte e até mesmo a condenação eterna. Isto já seria se colocar no lugar de Deus. Por isso, uma coisa é julgar os fatos da vida e julgar até mesmo as ações das pessoas, sendo que, em primeiro lugar, deveríamos julgar as nossas ações. Deus nos deu a inteligência, a capacidade de discernimento, não apenas para julgar as ações dos outros, mas, em primeiro lugar, para julgar nossas próprias ações e reconhecer os nossos próprios erros. Por isso, não nos coloquemos no lugar de Deus a fim de julgar e sentenciar as pessoas pelos seus erros, pelos seus caminhos errados, pelas suas misérias. Isto temos que deixar por conta do justo juiz que é Deus. Agora, podemos estranhar este ensinamento de Jesus, pois, na verdade, o que é que nos foi ensinado ao longo da nossa vida? Que temos que ter um espírito crítico. Em decorrência disso, aprendemos a julgar a tudo e a todos indiscriminadamente e nos entregamos à mais crua contabilidade. Quem deve, tem que pagar. E ao fazê-lo, não percebemos em nós mesmos os sintomas do desespero, porque um dia também vamos ter que pagar por nossas ações. Sim, querer realizar já o balanço de um mundo que ainda não está pronto é mais do que ansiedade, é falta de esperança. Significa que, no fundo, não esperamos que as coisas mudem para melhor. Não passa por nossa cabeça que pode ocorrer algum milagre no meio do mundo. Não cremos em uma possível salvação de muitos. Por isso, a virtude que jamais pode deixar de ser cultivada em nossos corações como cristãos é a virtude da esperança. Não podemos dizer como muitos dizem: este mundo já está perdido, as pessoas estão perdidas. Deus pode sim mudar o curso da história. As pessoas podem sim se tornarem melhores. As pessoas podem sim se converter por Deus e para Deus. A história da igreja está feita de muitos pecadores que se tornaram grandes santos. Se eu não acreditar na mudança das pessoas, não serei capaz de acreditar na minha própria mudança. Não nos coloquemos no lugar de Deus. Deus tem a sua maneira ou as suas maneiras de realizar o seu plano de salvação no mundo e na vida das pessoas. E olha, poderemos nos surpreender no dia do julgamento final, ao ver que pessoas que achávamos que estavam perdidas e que mereceriam a condenação eterna, estarão no céu, num lugar mais alto do que nós, num nível de céu mais perfeito do que o nosso. Jesus mesmo chegou a falar para aquelas autoridades religiosas do seu tempo, os fariseus, os mestres da lei, quando ele disse: as prostitutas e os pecadores públicos entrarão na frente de vós no reino dos céus. Quando Jesus disse isto, é claro, não era legitimando o pecado das prostitutas e dos pecadores públicos, mas é porque muitos destes que eram considerados perdidos pela sociedade e até pela religião, em algum momento da vida se abriram para a graça de Deus e se converteram radicalmente.
E por isso, muitos destes que aparentemente estavam perdidos entrarão no reino dos céus em nossa frente. Saibamos confiar no juízo de Deus. Ele é um justo juiz. Ele sabe fazer justiça de forma perfeita. O santo que nós celebramos hoje, São Patrício, que foi um grande bispo da Irlanda, é um exemplo maravilhoso de alguém que não julgou o seu próximo, mas que soube usar de misericórdia para com um povo que lhe fez muito mal. Diz a história de São Patrício que aos 16 anos de idade ele foi sequestrado por piratas, que o arrancou da sua terra natal, a Escócia, atual Grã-Bretanha, e foi levado como escravo para a ilha da Irlanda, uma pequena ilha. E ali viveu uma certa parte da sua juventude e conseguiu fugir num navio clandestino pela madrugada, voltando para a sua terra natal. Depois de um certo tempo, São Patrício foi ordenado sacerdote, e quando o seu bispo perguntou para onde ele queria ser enviado como missionário, pois muitos missionários estavam sendo enviados para todas as partes do mundo a fim de anunciar o evangelho, adivinha para qual lugar São Patrício pediu para ser enviado? Para a Irlanda. Sim, aquele povo que o escravizou e lhe tirou grande parte ou quase toda a sua juventude, onde ele sofreu muito no trabalho escravo. São Patrício usa de misericórdia para com aquele povo, que ele sabia que era um povo pagão, perdido na idolatria de falsos deuses, na feitiçaria que imperava naquele lugar. São Patrício quis ser enviado para a Irlanda a fim de anunciar o evangelho para aquele povo. E ali ele fundou centenas de mosteiros e escolas católicas, evangelizando toda a ilha da Irlanda. São Patrício sempre rezava uma oração para ter êxito na sua missão, porque ele sabia que encontraria pela frente muitos inimigos espirituais e carnais, e assim deixou como herança para nós a chamada Couraça de São Patrício, uma oração poderosa que você pode encontrar na internet e rezar não só no dia de hoje, mas sempre que necessitar, porque é uma oração de libertação contra as forças das trevas. A Couraça de São Patrício, como o próprio nome diz, é uma armadura, é uma oração poderosa de libertação para nós e para toda a nossa casa. São Patrício usou de misericórdia para com aquele povo que o escravizou. E ali, ele foi um grande instrumento da graça de Deus, fazendo da ilha da Irlanda uma ilha quase 100% católica. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Patrício, rogai por nós.